Outra pergunta que nos chegou, a pergunta é: se Deus me ama a todo custo, por que eu não posso fazer o que eu quero? Bom, se você pode fazer o que quer, mas há consequências para cada decisão tomada. Sabe, Deus deu a Adão e Eva o direito de escolher. Se você ler a Bíblia em Gênesis no capítulo 1 e capítulo 2, quando Deus criou o jardim, ele disse que podiam comer de toda árvore do jardim, exceto uma. E por que Deus disse uma? Foi um teste para ver se eles seriam obedientes. E às vezes eu acho, sabe, achamos que devemos fazer só o que queremos, mas veja que quando fazemos o que queremos, arrumamos a encrenca. Queremos correr para Deus depois. Há o caminho certo e o caminho errado. Eu posso comer o que eu quero, mas certas coisas que eu comer não vão me fazer bem. Então, eu tenho que me abster. É a mesma coisa com sua vida. Você pode fazer o que quiser, mas o que você está fazendo te ajuda a ser uma pessoa melhor? Bom, te ajuda a amar o próximo? Essa é a pergunta que devemos fazer quando quisermos fazer aquilo que queremos. Veja, porque aquilo que você faz não afeta só você, afeta todos à sua volta. É por isso que eu quero te encorajar. Não é que você não pode fazer o que quiser. Precisamos fazer o que é certo. Sabe, Jesus, antes de ir à cruz, houve uma luta. E ele, ali no jardim do Getsêmani, ele estava orando e disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. E Jesus percebeu que o propósito da sua vida estava em vir e morrer na cruz do Calvário. Então ele fez uma oração de consagração e dedicação. A oração foi então: Deus, não a minha vontade, mas que seja a tua. Como cristão, você não quer fazer o que quiser, você quer fazer aquilo que agrada a Deus. E é isso que eu quero te encorajar agora, porque Deus nos ama, você quer amá-lo, você quer agradá-lo. Creio em Deus que você vai tomar a decisão correta e não vai fazer o que quer, mas o que é certo para o reino de Deus. Deus te abençoe. Sua mão não fica suando no volante? Você curte o passeio, baby? Hã? Você nem pensa na polícia? Você está quebrando regras. Hã? Mas na hora que você já não respeita as regras de direção e aí decide: eu vou acelerar. Você aproveita? Não, não dá. Porque se você acha que aproveita, sua mente está totalmente cauterizada. De algum modo, mesmo você acelerando, você pensa: cara, eu posso ser pego? Alguém sabe do que eu estou falando? Qual é? Todo aqui já fez isso um dia, não é? Qual é? Eu não sou o único a confessar isso. Eu tenho um carro que é muito veloz, de vez em quando meu pé fica pesado, eu não sei por que ele fica pesado, mas quando ele fica pesado, eu fico olhando porque a minha consciência me fala: minha consciência diz: você está ignorando, você está me ignorando. Problema. Aí vem problema. Aí eu volto para onde eu deveria estar. É a vida. Deus colocou uma consciência em cada um de nós. As pessoas bebem para apagar a consciência. Para tentar escapar, encobrir a sua consciência. Elas tentam dizer assim: tá tudo bem. Por que você diz a si mesmo que está tudo bem se você sabe que não está? Tenta convencer a si mesmo. É assim, é por isso que precisamos da graça, para não termos que viver uma vida de vergonha. Está me ouvindo? Então, aqui nós vemos que eles foram saindo quando Jesus se levantou, no versículo 10, e não vendo ninguém além da mulher, perguntou-lhe. Ele lidou com os acusadores, ele lidou com a lei. Agora ele ia agir na graça. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a lei condena. Agora, o motivo de Jesus não condenar essa mulher, ele queria que ela soubesse que ela não era a única pecadora na multidão. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, um grupo de pessoas, aquela multidão, eram tão pecadoras quanto ela. Todos pecaram.
estão afastados de Deus. Todos, 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 vocês todos, todos. Todos nós todos. Nós todos. Certo? E é por isso que não podemos viver, condenando os outros. Porque talvez haja algo em você que você ainda precisa resolver. Não é? Ela disse, ninguém, Senhor. Então Jesus introduziu a graça. Ele disse, ei, a lei encontra a graça. A lei de Moisés encontra a graça aqui, encontra uma substituta. Este será o último apedrejamento que acontece, porque a graça entrou em cena. Amém? Nem eu te condeno. Mas às vezes, as últimas palavras, a chave de toda a história vai e não peques mais. E eu fiquei pensando, por que ele disse a ela para ele não pecar mais? Porque ele disse, moça, vai e não peques mais, porque se você for e pecar, você vai estar de volta aqui amanhã de novo, e não há garantia de eu estar aqui por perto para te proteger. Foi por isso que ele falou, vai, não peques mais. Ele falou, ei, acorda, menina. Aprenda uma coisa nesse dia. Veja, você sabe que a lei está aí para te esmagar, te matar? Não. Não peque para que te apedrejem. Temos que entender, ou seja, ele não quer que você venha toda hora para se arrepender mais uma vez. Senhor, eu de novo, mais uma vez, sou eu de novo. Desculpa. Desculpa, Senhor, desculpa. Deus não quer você fazendo isso. Ele quer que você ande em graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Veja, Ele não quer que você firme na graça só quando tropeçar. Ande nela, ande na graça que Deus te dá. Vamos olhar rápido e ver como é que isso funciona, o que a plenitude da graça de Deus deu a esta mulher, o que ela recebeu, que ela vai e não deve mais pecar. Você não pode dizer a alguém, vai, não peques mais, e não lhe dar meios para trabalhar. A primeira coisa que vemos aqui, a graça de Deus lhe deu proteção contra a acusação da lei e da multidão que queria apedrejá-la. Então a primeira coisa, ela a protegeu, a salvou, a resgatou. Então a graça vai te dar proteção. Número 2, a graça de Deus lhe deu dignidade. Lembre que ela perdeu a dignidade, por isso que ela era o que era, uma mulher da noite, prostituta, uma mulher. Ela não tinha dignidade, nem autoestima, nem valor próprio, roubados dela por causa do seu próprio pecado. E também ela foi prejudicada pela acusação da lei. Ela vivia debaixo da culpa e da condenação. É isso que o versículo... A terceira coisa que a graça de Deus lhe deu foi perdão. Deus quer nos perdoar. Veja, Deus não guarda nada contra você. Deus não diz, lembra lá em 1900 e bolinha... Quando o Oriente do Ocidente assim afasta de nós. Veja, o sangue não cobre. No Velho Testamento, o sangue cobria por 1 ano. A pessoa, porque ela sabia que ela teria que voltar e ofertar mais sangue. Mas quando o sangue de Jesus te cobre, ele te lava a sua consciência, a sua visão. Quando você tem o sangue em você, você pode ter a vida. Se você não fosse pelo sangue, se não fosse pelo sangue de Jesus, onde eu estaria agora? Aleluia, amém? O sangue me purifica. Há poder maravilhoso no sangue de Jesus. Precisamos ouvir mensagens sobre o sangue. Amém? Graças a Deus pelo sangue. Ele disse aos filhos de Israel, coloque o sangue nos umbrais. E quando o anjo da morte passar, ele diz, quando eu vir o sangue, glória a Deus, ele vai passar por vós. Quando Deus olhar para mim, só o que ele pode ver, o sangue. Só vou vir debaixo do sangue, vou viver debaixo do sangue protegido. Ele nos perdoa. E a graça de Deus a liberta da culpa
e da condenação. Vai e não peques mais. Número 5, essa é a chave. A graça de Deus exigiu uma mudança em seu estilo de vida. Qual era o estilo de vida? Badalar com os homens. Pode ser na real. Ela cometia adultério, ou seja, dormia com alguém que não era o seu marido, o marido da amiga. Eu tenho que explicar tudo isso para vocês, é? Esse era seu estilo de vida. E agora Jesus disse, você não pode viver mais assim. Você precisa mudar seu modo de viver. Veja, é por isso que você ouve pessoas pregando a graça e elas ainda fazem o que fazem, vivem da maneira que querem. Isso não é a graça. Só porque você tem liberdade, você não é livre para fazer o que quiser. Você é livre para fazer o que é certo. Isso é que é liberdade, fazer o que é certo. Quando Deus te dá liberdade, não é para fazer o que você quer, é para fazer o que é certo. Quando meu filho mais novo, finalmente tirou a sua habilitação, depois de falhar 4 vezes no teste, eu tive que suborná-lo. Eu vou te dar $100 se passar. Ele passou, ele disse, me dá mais 100. Foi uma motivação para ele, viu só? Ele finalmente tirou a carteira, então eu lhe dei a chave do carro. Dei o que para ele? A liberdade. Porque lhe dei a chave do carro e ele era livre para dirigir, não queria dizer que ele era livre para agora poder infringir a lei. Quando eu ensinei a dirigir, eu estava lá. Eu era a lei. Cuidava para ele fazer o que era certo. Pare no semáforo. Não faça isso. Pare. Sabe o que eu posso dizer? Porque eu ganhei uma multa por fazer cavalo de pau. A lei me pegou. A lei me pegou um dia. Me custou $400. Eu fui lá em cima. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Você acelera, sabe? Você desacelera, mas não para. Chegou o policial e disse, parei. Ele disse, não, você não parou. Ficou brincando. Porque eu discuti com ele tentando convencê-lo. Quando eu tentei, ele disse, Ele tinha o direito de me dar aquela multa. Eu infringi a lei. É assim que a lei faz. É mestra da tarefa difícil. A gente estava debaixo da graça. Então eu tenho que parar. Eu ensinei, para garoto, para. Mas você não olhou, você deveria olhar, Tyrone. Olhe para a esquerda, para a direita antes, sabe? Eu peguei no pé, gente, ele odiava eu ensinar, porque eu era muito legalista, eu era lei. Aí quando ele tirou a habilitação, quando ele finalmente pegou a sua carteira de direção, liberdade. Eu não vou estar lá para dizer para ele parar. De algum modo, ele tem consciência agora. Ele já conhece as regras. E ele respeita as regras. Liberdade. A liberdade não é fazer aquilo que se quer, mas o que é certo. Amém? Dê umas salvas de palmas ao Senhor. Agora, rápido, ele diz, vai e não peques mais. O que significa? Quer dizer que devemos viver um estilo de vida que complementa a plenitude da graça de Deus. A graça de Deus é a presença poderosa em sua vida. Seu estilo de vida deve complementar a graça do Senhor. É assim que vivemos. Minha vida complementa a graça de Deus. Sua vida deve complementar a graça de Deus. E como vamos fazer? Tito, capítulo 2, versículo 11, deve estar na tela. Tito 2, 11 ao 13 diz assim, ouça o que diz. Porque a graça de Deus traz o quê? Salvação. Salvação manifesta a todos os homens. A graça trouxe salvação. Deus te resgatou. Deus te salvou. Ele não te salvou para você ser o que você era. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Não há como você ser salvo e ainda continuar do jeito que você andava. É impossível. Tem de mudar.
E onde Deus trabalha? No interior. Ele muda a direção do seu coração. Vai e não peques mais. Ou seja, aplique os princípios. Você tem proteção. Você já tem o perdão. Você está livre da condenação. Mas também agora mude seu estilo. Mude seu modo de viver. Porque seu jeito de viver a vida foi bom para trazê-la de volta à presença de Jesus. Vai e não peques mais, porque se você continuar, o que acontece sempre vai estar sujeito a ser apedrejado. Porque a lei, ele diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Embora eu tenha liberdade para dirigir, ainda há leis que eu tenho que respeitar. A lei que controla a direção, não é? E ele diz, bem aqui, a graça traz salvação, manifesta a todos os homens, por Jesus, a graça, versículo 12, educando-nos, ela nos ensina, gente. Quando você tem uma consciência de Deus e quando o Espírito Santo, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em você, e se você tiver o Espírito Santo vai te ensinar. Olha, ele vai te ensinar tudo. O Espírito Santo só pode ensinar o que ele conhece. E o Espírito Santo conhece a Deus. E Jesus disse, o que eu recebo do Pai eu vos dou. O que o Espírito Santo traz do céu, ele vai depositar em você. Falamos sobre ser cheio do Espírito Santo. Então você tem que ser cheio dos pensamentos de Deus. Você tem que gostar do que Deus gosta e odiar o que Ele odeia. Ela nos ensina a dizer não para o quê? Aqui precisamos dizer não à impiedade, ou seja, o que você faz glorifica a Deus? É assim que pensamos. Sabe o que é impiedade? Bem, aquilo que não é de Deus é ímpio. Deus se agrada disso? Você faria isso na frente dos seus amigos? Faria na frente da igreja? São perguntas que você deve se fazer sempre, as coisas que você faz. Renegados a impiedade e as paixões mundanas, para o quê? Para vivermos com autocontrole. A graça te dá autocontrole. Vivamos piedosamente no presente século, ou seja, sabemos que no mundo em que vivemos é tudo, faça aquilo que você tiver vontade, hein? Removemos a restrição de tudo que era ilegal, agora é tudo legal. Sabe, isso tudo está acontecendo. Ele diz que você tem que viver com autocontrole aqui neste mundo. Porque, às vezes, vem um pensamento, sabe, eu não sei se consigo. Sim, consegue, você tem graça. Quando Paulo estava lutando com o que estava acontecendo em sua vida e ele pediu a Deus para tirar, Deus disse, a minha graça te basta. Vamos, Paulo, use a graça que eu te dei. Você tem a proteção. Você tem o perdão. Você tem o poder. Use. Veja, precisamos usar a graça para vivermos em um mundo ímpio, amém? E ele diz aqui, aguardamos, então, em graça aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu posso te dizer, há esperança. Jesus está voltando. Eu disse, há esperança, Jesus está voltando. Eu disse, há esperança, aleluia. Somos a única religião organizada no mundo que tem esperança. Jesus está voltando. Eu quero viver para agradar o Pai, aguardando a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Você vê, o código moral de Deus não é para controlar a nossa vida. É para abençoar a nossa vida e nos libertar do jugo do pecado. Você concorda que a mulher que foi pega no ato de adultério era cativa? Você concorda? Você crê nisso? Sim, 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 ela era cativa. Ela não tinha controle sobre si mesma. Ela deixava as pessoas abusarem dela. Ele disse, ei, eu quero libertar você. E é isso que o pecado faz. Ele te enreda e te coloca num cativeiro. E a graça entende o princípio da causa e efeito. Esta vida é construída na causa e efeito. Deus não te julga. Agora,
mas o pecado sim. Né? O pecado, a ação ou o estilo de vida, é isso que vai te julgar. E pode julgar de diferentes formas, de diferentes maneiras. Se você é uma pessoa e você perde dinheiro jogando, o cassino vai te julgar, vai te deixar na falência. Na falência. Estou usando isso como exemplo. Há outras coisas também, né? Tudo que você faz que não é certo. Se você bebe, a bebida vai te julgar. Vai ferrar o seu fígado, vai bagunçar a sua família, vai estragar cada coisinha sua. É por isso que ele diz, vai e não peques mais. Você não quer que o juízo venha sobre você, não é? Então não peques mais. Toda causa tem um efeito. Toda causa tem um efeito. Todo efeito se torna uma causa. E vemos isso demonstrado em João, no capítulo 5, versículo 14. Você lembra da história daquele homem no tanque de Betesda que Jesus ajudou? Esse homem, quando Jesus o encontrou ali no templo, diz a Bíblia. No versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, o que já estás curado. Ei, Zé. Ei, Jesus, uau, como tem passado? É tão bom ser livre. É muito bom ficar de pé, não ter que depender dos outros. Eu não tenho mais que depender do mover daquelas águas. Uau, obrigado, Jesus. Jesus olhando para aquele homem que testemunhava a Jesus da sua libertação, o que Jesus lhe disse? Não peques mais, para que coisa pior não lhe sobrevenha. Você já viu uma pessoa que serve a Deus, que ama a Deus em sua igreja? Alguma coisa aconteceu porque, sabe, ela quer que Deus a ame incondicionalmente, mas ela não pode amar a Deus incondicionalmente. Então ela decide não servir mais a Deus. Você já viu lá fora, lá no mundo, fazendo coisas que ela nunca fez antes de conhecer Jesus. O que será que aconteceu? O inimigo, da próxima vez que ele te pegar, ele vai fazer você ficar pior. Porque o pecado foi construído em cima de julgamento. Embora a graça de Deus nos ame de forma redentora, sacrificial, incondicional, ela não pode nos proteger e impedir das escolhas que nós fazemos. Porque embora a graça de Deus, veja que ele não podia impedi-la das escolhas que ela fazia. Ele disse, vai, não peques. Não há garantia que eu esteja aqui da próxima vez que isso acontecer. Não peques mais. Não se coloque numa situação que você tem que ser socorrida de novo. Porque a graça é o dom da liberdade de Deus. Mas a liberdade precisa de direções, de limites. Porque a maior ameaça à liberdade é a liberdade sem limites ou... É por isso que temos certas regras de direção. Pare no semáforo, não ultrapasse o sinal vermelho. Bem, ele não manda parar, sim, mas ter cautela no amarelo, sabe? Veja, está lá então. A vida pode fluir tranquilo. E quando você flui com as regras, sua vida é motivada, está na meta. Meu último versículo, Gálatas 5, versículo 1, que diz, permanecei na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. É por isso que é importante. Temos de saber o que Jesus Cristo trouxe para nós. A lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E o seu propósito é que possamos viver uma vida livre da escravidão. Você recebeu uma bênção hoje? Então dê louvor ao Senhor. Amém? Aleluia!
Então, muitas pessoas vivem debaixo de condenação e sempre acham que não são boas o suficiente. Nunca seremos bons o suficiente para o amor de Deus. É por isso que o amor é incondicional. Sabe, quando você lê a palavra em 1 de Coríntios, capítulo 13, fala que amor é paciente, o amor é benigno, e essa é a natureza de Deus. Deus é longânimo, Deus é misericordioso e Deus quer que você entenda que há mais para a sua vida do que você tem experimentado. O homem falhou porque às vezes deixamos as coisas externas impactarem a nossa visão de Deus. Foi por isso que Jesus veio. Jesus disse: se você viu a mim, você viu ao Pai. Eu oro hoje que você comece a olhar para Deus por meio do Evangelho e da vida de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. É por isso que é importante entendermos a plenitude da graça de Deus. Isso tudo envolve Cristo. E é por isso que estamos aqui, para que você saiba que Deus te ama. Ele se importa com você, Ele deseja mais que qualquer outro ver que sua vida está na direção correta. E agora eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre você agora. Vamos orar, nos unir em oração. Pai, outra vez, obrigado por essa pessoa, Senhor, e muitos que têm escrito, contado suas histórias de vida, as coisas que eles têm feito e como ainda Deus os ama. E Deus, obrigado, porque o seu amor é incondicional. E eu oro, Deus, que eles possam ver o quanto tu te importas e o quanto tu os ama. Que eles possam aceitar o seu amor por eles, por suas vidas. Eu oro, Pai, que tu toques cada um. Toque os doentes, cure o seu corpo, toque os oprimidos, levante-os. Eu oro para que entendam que tu te importa com eles mais que qualquer outra pessoa no mundo. Revela-te a eles, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, o nosso tempo acabou, temos que parar agora, mas amigo, eu te encorajo, não se esqueça de enviar um e-mail ou nos escrever de qualquer forma que você queira. Vamos nos comunicar, porque quando você se comunica, nos encoraja a continuar com este programa, que você tem sido abençoado com a palavra, e se Deus tem te abençoado e você quer ser uma bênção para o programa, vá em frente. Amamos saber de você. Bem, até semana que vem, levante a cabeça, porque eu creio que Deus se importa muito mais com você do que você possa imaginar. Deus se importa com você. Creia em você, creia no que Deus diz. Em nome de Jesus. Amém, amém. E tenha um ótimo dia.